Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Inuves e nesse episódio nós vamos trazer um conteúdo rico aqui para abençoar a vida dos pastores e que vai ser um marco, sem dúvida, na gestão pastoral, que o nosso tema é o segredo para se tornar um líder de excelência. Mas observa, esse tema aqui a gente não vai falar apenas de um líder de excelência de maneira espiritual. Nós vamos falar também a respeito de um líder que faz uma boa gestão com foco no crescimento do seu ministério. Então, hoje quem está com a gente aqui é o pastor Tony Martins. Ele é pastor sênior há 8 anos no ministério local, palestrante e músico. Ele é casado com a pastora Nairly Martins e pai das gêmeas Valentina e Mavi. Aqui, a esposa dele, a pastora Nairly Martins, que atua como pastora há 6 anos no ministério local também. Além disso, é casada com, claro, o pastor Tony Martins. E ela é analista comportamental certificada pelo IBC Coaching. Ou é IBC Coaching, não sei. IBC Coaching. Ela é responsável pela base de ensino da Igreja da Fé, que é o ministério onde eles lideram. Ela é líder do ministério Mulheres Ombreadas e mamãe das gêmeas Valentina e Mavi. Ambos são pastores presidentes do Ministério Apostólico da Fé, mais conhecido como Igreja da Fé, que foi fundada há 2 anos e está sediada na avenida principal do Jardim Tropical. Atualmente, a igreja possui 3 campos: Vila Sarney, Cajupe e Itapera. Então, sejam muito bem-vindos. São, além de nossos convidados, eles são nossos amigos. Sim. Nossos amigos, inclusive, até pessoal, né? Até mais do que pessoal, que eu fui padrinho do nosso casamento. Padrinho do casamento deles. Então, é uma honra muito grande estar com vocês aqui. E sem dúvidas, né, Josi? Exatamente. Vai ser um conteúdo enriquecedor pra gente. A gente vai começar aqui, já vamos logo direto, né, para pedir aqui para eles só soltar um spoiler mais ou menos do que a gente vai conseguir trabalhar com eles sobre o segredo para se tornar um líder de excelência. Eu vou começar aqui com a pastora Nairly, vamos dar honra para ela. Amém, amém. Agradeço o convite. O segredo de uma liderança eficaz certamente é liderar pelo exemplo. A Bíblia diz que ensina teu filho no caminho que ele deve andar e até a velhice ele não se desviará dele. Então, eu creio que uma liderança eficaz ela é justamente pautada no exemplo. Quando eu dou o exemplo, eu não só passo uma ordem ou dou uma direção para alguém. Muito mais do que isso, e algo muito mais profundo, eu inspiro pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. Não só o que eu desejo que seja feito, mas aquilo que precisa ser feito. E muitas das vezes não uso palavras, porque o exemplo ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. E usando essa analogia do pai com o filho, eu acredito que liderar de uma forma eficaz é assim, andar lado a lado, é crescer junto, vamos avançar, vamos fazer, vamos crescer, vamos construir. Então, de fato, uma liderança eficaz é aquela que inspira, motiva, influencia pessoas através do exemplo, através daquilo que você está fazendo. Maravilha. Pastor Tony. Pronto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que fiquei muito feliz de chegar aqui e ver tanto que Deus está nesse lugar, viu? Maravilha mesmo. Gente, e algo muito importante, pegando o gancho que a pastora Nairly falou, que é muito importante a gente entender. Eu já fui gerente de empresas. Então, às vezes, uma liderança, principalmente no contexto de igreja, ele precisa entender que ele não é um gerente. Um líder é diferente do gerente. O gerente, ele diz, faça. O líder diz, façamos. Isso. O gerente diz, vai. O líder diz o quê? Vamos. Então, liderar pelo exemplo. E o mais importante, para você ter uma liderança eficaz, é saber e entender qual é a visão de Deus para esse ministério. Qual é a visão de Deus para a igreja. Tem muitas pessoas que pegam um modelo e confundem com visão.
Modelo você pode pregar qualquer um, entendeu? Que aqui, com certeza, é o modelo de estúdio para podcast, né? Esse é o modelo. Esse é o modelo Sim. de estudo, né? Isso que é um dos mais bonitos que eu já vi. Mas esse é o modelo de estudo para podcast, né? Segue esse modelo. Porém, a visão, Deus já estabeleceu há muito tempo. Deus dá a visão, o líder tem. E ele, quando ele coloca a visão acima da missão, a liderança dele começa a ficar eficaz. Por quê? Porque as pessoas começam a ver para onde ele está indo. E quando nós direcionamos as pessoas para onde elas vão, elas se sentem, além de acolhida, elas se sentem responsáveis, entendeu? Ela toma a responsabilidade do líder, entendeu? Porque tudo na vida, meus filhos, tudo na vida, eu costumo dizer, chamar meu filho, viu? Você Sim. esse negócio de pastor, viu? Entendeu? Eu sou novo, pode novo. aproveitar. Novo. Tudo na nossa vida, todas as esferas da sociedade, elas começaram a mudar quando um líder se posicionou. É mais ou menos isso aqui. Se Martin Luther King não tivesse falado, eu tenho um sonho, aquela evolução civil, social dos Estados Unidos não tinha feito nada. Se Steve Jobs não tivesse falado assim, vamos colocar um computador na palma da nossa mão, hoje a gente não teria isso aqui. Então, tudo parte do posicionamento de um líder. Quando ele mostra a visão, quando ele passa a responsabilidade, e como a pastora falou, quando ele vira um exemplo. As pessoas, elas seguem não o que você diz, mas o que você faz. E a pastora até falou, pegando o exemplo ali de um pai com filho, é exatamente isso. Exatamente. O filho, a gente vê quando a gente tem um filho pequeno, né? Só para a gente ver como a natureza é tão movida pelo exemplo que uma criança, em toda a sua inocência, em toda a sua inexperiência, né? Ela faz com base no que ela vê. Se a gente fala, às vezes, alguma coisa dentro de casa, ele vai imitar a gente, ele pronuncia, ele repete. Se a gente faz alguma coisa do jeito que a gente se veste, às vezes a criança está vendo ali a gente arrumando alguma coisa, ela vai lá e ela também quer fazer. Até para mostrar que, ei, eu também sei fazer, eu vou fazer, eu vou copiar esse modelo. Vou dar um exemplo. Ontem a pastora Nair estava pregando ontem numa igreja, na comunidade Batista Shekinah. E eu estava com a minha sogra e com as meninas. Na hora do louvor, quando começou o louvor, a primeira coisa que elas fazem é levantar a mão, que elas passam o dia todinho ouvindo louvor e a gente levantando a mão. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa é Levi na igreja. Quando a gente está lá atrás com ele no braço, na hora do louvor, que ele vê esse monte de gente com a mão para cima, mesma coisa que ele faz. Ele olha assim as pessoas e ei, e os aleluia, também. Que ela não sabe falar aleluia, começa a gritar. Uhum. É o exemplo. Sim. Uma liderança eficaz, é isso aí. A gente vai entrar aqui na primeira pergunta. Na visão de vocês, quais são as principais características de uma liderança eficaz? Digo, claro, falando espiritual, obviamente, mas também trabalhando gestão, né? Liderança no ponto de vista, gestão de pessoas, gestão de equipes e tudo. Sim. Quer fazer, amor? Não. Amém, glória a Deus. Eu até falei agora um pouco. Não abrir mão da visão. Não abrir mão daquilo que Deus entregou para ele. A igreja, ela é um organismo espiritual, mas ela é uma organização. Se você falha no organismo, a igreja, entendeu? Como nós estamos num podcast que também o Enuves é para a igreja, se ela falha no espiritual, ela não cresce, ela não rompe, ela não prevalece. Mas também se ela falha no administrativo, na organização, também ela não cresce. Porque lá na igreja ela tem um paredão preto que divide o escritório da nave onde acontece o culto. Por trás daquele escritório, daquele paredão, tem uma empresa. Ela tem uma empresa. Então ela precisa funcionar também. Uhum. Ela não é uma empresa com fins lucrativos. Uhum. Porém, ela precisa trabalhar como uma empresa. Tudo no reino de Deus é organização. Entendeu? Tem muitos pastores que querem desenvolver uma igreja apenas no processo organismo espiritual.
só orando. Isso é muito importante. Na verdade, isso aí é necessário. Nada a gente tem que fazer sem orar, sem buscar a direção da parte de Deus. Porém, a parte de conhecimento organizacional, ela é muito importante para o crescimento da igreja. Se o pastor ele não tem esse feeling para organizar, para ter essa noção que a igreja também ela trabalha como uma empresa, ele não rompe no seu ministério. Nos primeiros 2 anos ele fracassa. Então tem muitas igrejas abrindo, fechando, não dando continuidade naquilo que começou, justamente por isso, entendeu? É entender que somos um organismo, mas somos também uma organização. Tudo precisa ser organizado. Liderança de célula, liderança de ministério. Por isso que igreja é governo. O que é governo? É algo que atende não só um bairro, não atende só uma cidade, não atende só um estado, atende uma nação. E ainda mais com a internet que a gente tem hoje, a gente tem a possibilidade as portas são abertas, infinitas, né? Sim. De alcance, de impacto. Hoje a pessoa só não aprende se não quiser. Só aprende o que quiser. Se você entrar no YouTube, ó, por exemplo, vai ter milhares de pessoas que vão assistir esse podcast aqui. Milhares de pessoas que já vão aprender alguma coisa. Que já pega outro também, já complementa, entra, vai estudando. Gente, hoje nós temos, com o advento da internet, nós temos N ferramentas que vão nos ajudar na gestão dos nossos ministérios. É como a gente estava conversando nos bastidores, a palavra ministério é serviço, é trabalho. E se tem trabalho, precisa ter organização. Isso. Não é verdade, pastor? Isso. O Jair falou uma coisa bem interessante, né? Com o advento da internet, das redes sociais, porque o pastor aqui começou quando tudo era mato, né? Não tinha esse alcance que você falou. Não estou querendo. Não venha causar intriga entre nós, por favor. Mas eu que, na verdade, não sou dessa geração em si, mas estou bem próxima, né? Outra. Estou bem próximo. A gente sabe o quanto isso faz diferença. E é importante também ressaltar que, às vezes, a religiosidade de alguns líderes, pastores, enfim, atrapalha muito nesse processo. Sim. Porque, eu não entendo muito de tecnologia, eu não sei mexer nessas coisas. Ou seja, não acompanha o tempo. E às vezes a religiosidade até faz ele dizer que ele não precisa. Não precisa. Eu já ouvi isso várias vezes de pastores amigos. Exatamente. Porque Deus me direciona. Isso, e aí... exatamente. E aí o fato dele não saber ou dele não ter aquele entendimento não amplia a visão dele para ter uma equipe que cuide ali daquilo, né? Porque a gente sabe, né? As igrejas, elas são cheias de jovens, adultos, idosos. Então sempre vai ter aquela galera jovem que vai ser mais engajada na questão das redes sociais do que a galera um pouco mais analógica, né? Que está mais atrás. Sim. Então, ele não sabe, mas tem ali uma galera que sabe. Então, meu filho, bora ver como é que a gente faz. Para a gente também alcançar as pessoas através das redes sociais. Porque as pessoas estão ali dentro das redes sociais, né? Todo dia. Então, a igreja, ela pode usar isso a seu favor. Com certeza. Ela deve usar. Ela deve usar. Não tem como fugir. Exatamente. Não tem como fugir. Exatamente. Olha, a pandemia nos esticou para isso. Sim. Foi quando as igrejas pararam de ter os seus cultos presenciais. E eu me lembro da nossa primeira live. Sim. Um Xiaomi Redmi Note 8, não sei se podia falar Era aqui. nem o 9. Aí a gente não 8. sabia que tinha que fazer aquelas ligações todas para ter aquele áudio bom. Eu coloquei o celular, botei a banda lá, e embora, ninguém escutou nada, que foi aquele barulho doido. Aquele barulho doido, que a palavra ninguém entendeu, porque o eco era lá em cima, pegando o celular. E aí a gente foi estudando, foi buscando conhecimento. Fora a diferença de você pregar para uma câmera. Sim. Não ter aquele calor humano, aquela muito resposta difícil. da igreja. Muito difícil a gente se adaptar a isso. Isso. Não foi fácil. Hoje nós temos todas as ferramentas. Nós precisamos. Pastores, posso? Pode. Pastores, vocês precisam buscar ferramentas para o crescimento de vocês. Porque não tem como fugir desta realidade hoje em dia. Não tem como fugir desta realidade. E isso, quando você faz isso, você atende a todas as gerações. Preste atenção. Uma geração, ela toca outra. Nós somos tocados pela geração que vai ficar. Porque, como pais espirituais, nós damos destino. Herança você deixa para os seus filhos.
mas legado você deixa nos seus filhos. Entendeu? E hoje nós somos tocados pela geração da internet. Minhas filhas já ficam tudo com o celular na mão, já quer saber o que é. Já quer mexer. Incrível que faz assim com o dedinho. Quem ensinou? Quem ensinou? Né? Quem ensinou? O senhor falou a respeito de buscar, né, conhecimento. Eu tenho aprendido, inclusive até recente, algumas ferramentas de gestão que são importantes para a gente conduzir. No caso, eu digo, voltado para a empresa, né? Voltado para a empresa, mas é o mesmo conceito para uma instituição, igreja, que são ferramentas de gestão. Por exemplo, a gente só pontuou aqui agora um detalhe, que é a questão tecnologia, rede social. A rede social, que tem sido, até um tempo atrás, muito demonizada, né, como algo de Satanás e tudo, todo mundo já entendeu que a internet não é o fim, mas é um meio pelo qual a gente comunica qualquer coisa. Sim. Então, beleza, isso já ficou claro. Só que, quando a gente entra no papel de gestor, tem uma ferramenta, por exemplo, a matriz FOFA, né, ou a matriz SWOT, que ela é o quê? São forças e fraquezas, e que a gente enxerga oportunidades e ameaças. E a internet, no caso, é um ponto de oportunidade, porque qual é o nosso objetivo como igreja? Nós temos um objetivo, nós temos uma missão, que é de pregar, que é de evangelizar, que é de levar Cristo e levar a salvação para as pessoas. A internet pode ser o meio. Então, quando a gente começa a ver, a ter ferramentas de gestão mesmo organizacional, a gente vê que com uma ferramenta a gente começa a mapear o que pode ser oportunidade para a gente. Por exemplo, a prefeitura está construindo uma praça nova, está reformando uma praça, isso vai dar uma movimentada maior aqui no fluxo de pessoas. Ali há uma oportunidade porque há um novo meio da gente falar sobre Jesus, seja colocar uma caixa de som na porta da igreja, ou fazer alguns cultos na semana naquela praça, ou um evangelismo. Mas isso a gente consegue através de gestão, ferramentas de gestão. Eu falei agora um pouco sobre isso, porque como empresa, eu estou começando a enxergar onde eu tenho oportunidade de ter crescimento como empresa, e trazendo para a igreja é a mesma coisa, só muda a finalidade. Sim, na empresa eu quero vender um serviço, eu quero vender um produto. Para a igreja, a finalidade dela é falar de Jesus para o máximo de pessoas e ganhar vidas e trazer elas até os pés de Jesus. Sim. Então, a gente falar sobre gestão, até queria ouvir também de vocês, hoje, até pela questão de religiosidade. Muitos pastores não querem buscar se capacitar no âmbito gestão, só buscam se capacitar, por exemplo, no âmbito espiritual. De buscar Deus, seminários, mas mais na parte religiosa mesmo, né, espiritual, e não sobre gestão de pessoas, sobre gestão de processos, tudo isso que engloba ali a parte organizacional da igreja. O que vocês poderiam agregar sobre isso? Qual é a visão de vocês? Nessa perspectiva, a gente precisa entender que nós somos cooperadores com Cristo, juntamente com Cristo. Essa palavra, juntamente com, muda todo o sentido da coisa. Porque se eu entendo que eu sou cooperadora juntamente com Cristo, o mesmo trabalho, a mesma obra que ele fez, eu posso fazer, e até obras maiores. Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso entender que, fazendo a minha parte, que é natural, que Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, o espiritual responde ao natural. Mas é necessário ter uma atitude, uma capacitação, um preparo que é natural, que é parte do homem. Então, assim, Deus, eu quero que a minha igreja cresça, eu quero que minha igreja rompa, eu quero avançar nos ministérios, eu quero ter uma liderança estabelecida, mas eu quero ter preparo, eu quero treinar pessoas, eu quero ser o primeiro a aprender, eu quero ser realmente essa pessoa para inspirar outras, ser o exemplo. Nós precisamos abrir as janelas da nossa mente, a nossa visão para isso. E é a questão da religiosidade a primeira coisa que precisa ser quebrada. Porque se eu não abro a minha visão, a minha mente, para aquilo que eu posso fazer como ser humano, como homem, mesmo dentro das nossas limitações, o mundo espiritual também não vai se mover. É tipo uma meta, né? Exatamente. Eu quero a minha igreja romper, mas o que significa a minha igreja romper?
Presta atenção. Deus, ele só dá conforme a capacidade. Justamente. Você tem capacidade para receber 100 membros, 1000 membros, então é necessário que você tenha preparo para isso. Tá, vamos analisar um texto aqui. O que é que dá o crescimento? Biblicamente, é Deus. Sim. Deus dá o crescimento, sim ou não? Está lá, Deus dá o crescimento. Só que o mesmo versículo, ele começa dizendo assim, ó, que um plantou, outro cuidou. Isso. Aí, Deus dá o crescimento. Exatamente. Orar é muito importante e é necessário. Segundo alguns pastores que eu gosto mesmo de estudar, tem um que fala muito de avivamento, ele diz que se o pastor não orar no mínimo 2 horas por dia, ele já fracassou no seu ministério. Nós temos que orar, nós temos que buscar da parte de Deus, mas nós temos que também que buscar ferramentas para organizar. Isso é plantar e é cuidar. Como é que eu vou detectar os pontos fracos do meu ministério, aonde eu preciso melhorar, se eu não conseguir mensurar isso aí? Então, por isso que a organização é muito importante. Se a gente for analisar, principalmente o livro de Neemias. O livro de Neemias pastores, o livro de Neemias para administração não tem melhor. Neemias, é só estudar Neemias. Pensa no cara organizado. A organização de Neemias para poder levantar os muros de Jerusalém. Tudo seu conforme o material, entendeu? As famílias que ele levantou, cada um no seu posicionamento. Quando você vê o povo também de Israel saindo do Egito e foi para Gilgal com Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, organiza o povo. Você for pegar um panorama bíblico do alto de como o povo de Israel estava no deserto, você vai ver cada tribo situada numa posição, a tribo de Levi situada aqui na porta, praticamente na porta do tabernáculo, tudo era organizacional. Vamos lá, outra coisa, tabernáculo de Moisés, Deus chama Moisés lá em cima do monte e fala assim, né? Moisés, faça conforme o modelo que eu vou te mostrar agora. Né? Pronto, projeto. Deus mostrou um projeto para ele. A arca de Noé. Um projeto. Você vai ver Deus, Jair, falando até a metade das madeiras. Gente, organização ela é importante, ferramenta de organizações. Eu tenho 2 faculdades de teologia, mas eu só aprendi a organizar a igreja com treinamento como pastor que eu comprei pela Hotmart. Tive que comprar. Eu percebi que há 3 anos atrás eu estava falhando na organização. Eu falei, peraí, eu estou falhando na organização. Igreja é organização. Então eu comprei pela Hotmart um treinamento de um pastor em Brasília, que ele é um dos maiores gestores que tem. Inclusive, é um professor do ISO 9001, que ele fala sobre gestão de igreja. Aí que eu estou começando. Pastor, você já fez tudo? Não, tem muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Por isso que a gente tem que aprender sempre. Sim. Nunca dizer que a gente já sabe. Ferramentas como essa são de vital importância para o crescimento e organização da igreja local. Toda empresa, ela falha, Jair, na administração. Você estava falando agora que, pastor, eu estou saindo daquela posição de executor. Estou aprendendo a ser gestor agora. E conceitos básicos de gestão eu estou aprendendo agora. 14 anos depois de começar um negócio. Esse é o coração. Agora você está indo para a célula da empresa. Essa é a célula da empresa. É isso que dá vida, é a gestão. Muitos falham na gestão. No pastoreado é a mesma coisa. Muitos pastores falham na gestão. Por isso que igreja é governo. O governo tem que ter organização. Eu tenho até uma palavra bem polêmica em relação de igreja. Igreja não é democracia, irmão. Igreja é hierarquia. E para fluir numa questão hierárquica, você precisa ser organizado e buscar conhecimento. Aí a igreja vai prevalecer. Aí a igreja será fundamentada, organizada e projetada. E aí a gente fecha uma brecha que algumas pessoas em várias igrejas, elas saem das igrejas falando algo que de repente até faça sentido, que é a igreja muito desorganizada. A comunicação naquela igreja é muito bagunçada. Um fala uma coisa e o outro fala outra. Sim. E o pior de tudo, que não é uma sincronia. E o pior de tudo, que além de sair, eles que eu já vi isso acontecer, eles usam uma palavra que arrebenta com qualquer igreja. Se não tem gestão, não tem visão. A igreja não tem
Visão. Acabou. Isso passa insegurança para as pessoas, né? Porque além da parte espiritual, você segue aquilo que te dá segurança. Sim. Você precisa ter um mínimo de segurança para você seguir uma direção e tudo mais. Então passa realmente uma insegurança. As pessoas, elas muito dificilmente vão seguir um líder que não tem uma visão estabelecida. Exatamente, muito bom até aqui. E como o senhor falou, né, que um dos principais problemas, né, é a questão da má organização, da falta de preparo. E pegando o gancho já dessas suas palavras, vamos para a pergunta seguinte, né, que no ponto de vista de vocês, né, quais são as maiores dificuldades que os pastores enfrentam hoje na liderança da igreja? O senhor já falou né, mas a gente sabe que tem muitos. São. Bora lá, minha pastora. Bora. Amor da minha love. Nossa! Profundo. Além de tudo que já foi citado, eu creio que formar líderes íntegros, leais, à liderança que você está exercendo. Muito bom. Porque, como o Jarid já compartilhou conosco, hoje ele está aprendendo muita coisa, muita informação. Hoje ele está adquirindo informação e um preparo que há 14 anos atrás ele não tinha. Tudo bem, isso é algo que ele facilmente pôde ter acesso. Agora, pessoas leais e íntegras, de verdade, para andar com você, para seguir junto numa liderança, é muito desafiador. Não é fácil de encontrar, é algo muito raro. Então, assim, eu e o pastor Tony, a gente pode preparar muito bem a nossa liderança. A gente pode forjar os nossos líderes, tudo com preparo, com ensino, com treinamento, com um bom conhecimento, com a sã doutrina da palavra. Mas se, de fato, esses líderes não forem líderes dispostos a serem leais à visão, a serem leais e íntegros à liderança que nós estamos exercendo, fatalmente, no processo, a gente pode falhar, escorregar e, muitas das vezes, até estagnar. Então, eu acredito que o maior desafio dos pastores, líderes hoje em dia, é formar líderes liderados leais, íntegros, que realmente ande junto, entendendo juntamente com o seu pastor, com a sua pastora, a visão. Para onde nós estamos indo, o que nós queremos alcançar, o que nós estamos construindo. Por que nós estamos fazendo nós estamos isso? construindo. Então, essa lealdade é de suma importância, porque eu acredito que preparo e conhecimento a gente consegue, né? Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, o que é que acontece na maioria? Eu vou falar de pastores amigos meus que eu conheço, que de vez em quando eu ajudo, que eu vou dar palestra na igreja sobre liderança. Estabelece uma missão. Quando você estabelece uma missão sem mostrar a visão, isso é só esforço. Esforço cansa. É aquilo que Moisés estava fazendo no deserto com o povo. Ele começava a atender o povo 6 da manhã e parava meia-noite. Aí até que o sogro dele, Jetro, foi lá, viu? Ficou mais ou menos uma semana vendo aquela situação e falou para ele: Moisés, tu vai cansar e cansar o povo. Olha, você levanta a líder de 10, você cuida dos 10. Gestão. Aí os 10 vão cuidar dos 50. Gestão. Os 50 vão cuidar de 100. Gestão. E os 100 vão cuidar de 1000. A gente chama na teologia chama de teorema de Jetro. Entendeu? Ele criou praticamente uma pirâmide. Olha, estabeleceu uma pirâmide. Ó. Funciona dessa forma. Hierarquia, né? É uma hierarquia. Entendeu? Lá na nossa igreja a gente ensina muito isso para os nossos líderes. Só chega na gente se eles não conseguirem resolver. De fato, não consegui resolver o pipoco. Aí... Porque quando você começa a preparar líder de excelência, você não dá apenas uma missão, você dá autoridade. Você não dá apenas responsabilidade, você dá autoridade para eles. Entendeu? Por isso que Jesus... Você já parado para pensar por que Jesus era carpinteiro? Não. Por que ele não era pescador? Então... Porque formar líder é serviço de carpintaria, meu amigo. É pegar uma madeira bruta e tirar, preparar para... Se eu pegar uma madeira dessa para poder fazer um negócio desse aqui, eu transformo num carro, mas transformo um negócio desse aqui. Entendeu?
Porque é um serviço de carpintaria, formar consertar líder. um peixe é tranquilo. É lapidação, né? É lapidação, é pegar. Olha, isso aqui é um serviço. Carpintaria é um negócio de paciência, de né? paciência. Você vai. Não é qualquer madeira. Entendeu? Você, não é qualquer madeira. É qualquer madeira. Tem os detalhes, tem a maneira certa. Se você passar a show do lado errado, você já arrebenta com a madeira, tem que arrumar outro. É a forma como corta, como lida com cada um, justamente. Né? Quando ele disse lá em Mateus 28, portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações, ele está falando de duas coisas que é muito importante. Fazer discípulo, qualidade. O que está faltando para muitos pastores é fazer discípulos de qualidade. Leais, lealdade, honra. Com qualidade. Né? Disciplina, entendeu a visão da igreja. Isso é gerar qualidade. Aí depois de gerar qualidade, vem aquilo que é importante também numa gestão ministerial, a quantidade. Ele diz fazer discípulo, qualidade. Todas as nações, quantidades. Então, às vezes a gente erra, e eu já errei assim, vou falar de mim, falar dos outros não, falar de mim. Já errei no começo do meu ministério pensando em números, quantidade. E eu entendi através do pastor Eber Huber que é a qualidade que gera quantidade. Quando as pessoas veem o negócio organizado, a igreja organizada, gente, eu sou chato, sou abusado. Essa empresa trabalha a ovelha minha, eu sou chato, eu sou abusado com questão de organização. Eu chego na igreja, eu vejo tudo. Eu só consigo entrar em mim quando eu pego o microfone para pregar. Mas enquanto isso, eu estou olhando para mim, eu estou olhando para o louvor, eu estou olhando para tudo, estou olhando para o nego que está olhando, coçando a cabeça, o nego que está conversando aqui, e se o pessoal do acolhimento está. Tudo é posicionado. Tudo é posicionado, tudo precisa ser organizado. Entendeu? E isso é formar líderes. Entendeu? Porque ele vai ver o empenho dos pastores, a qualidade que os pastores têm, o apreço e o afinco por tá tudo organizado, tudo bem feito, eles irão imitar. E isso passa a virar uma cultura organizacional. Uma vez que a gente vê que algo precisa ser corrigido e a gente vai lá e já de antemão corrige, na próxima vez que eles já se tocarem, rapaz, isso aqui o pastor vai já vir me chamar a atenção. Aquilo já passa a não ser repetido porque virou uma cultura. Que ele me chame a atenção. E também né, aquela outra questão. Eu não vou fazer só porque o pastor não gosta. Vai entrar a qualidade em mim também. Exatamente. Que eu vou começar a fazer... Vou ter o mesmo olhar que o pastor tem. Porque é andar na mesma visão. Andar na mesma visão. O pastor vai lá, mostra a visão. E aí nós já sabemos a visão, né? Que nós temos que andar juntos. Então, se não era dessa forma... Agora vai passar a ser. Independente se os pastores estão ou não, a gente vai continuar fazendo. Isso, sim. Exatamente. Morris Monroe falou uma vez que o verdadeiro líder é aquele que sai e não faz falta. Se nós passarmos um ano fora da igreja, a igreja funciona. Com certeza. Por exemplo, atualmente, um exemplo bem prático da nossa vida no momento. Eu, digamos assim, posso me dar ao luxo de ficar em casa com minhas filhas. Fiz questão de acompanhar bem diretamente essa primeira infância. Mês que vem eles já vão fazer um ano, mamãe vai voltar para a ativa. Mas eu pude fazer isso. Por quê? Porque nós já estamos nesse topo, digamos assim, da pirâmide do Teorema de Jetro. Nós já cuidamos, um exemplo, né, de 10. A gente não precisa estar se acabando com os 1.000. Ou seja, já podemos trabalhar melhor com esses 10 e trazer uma qualidade maior para a igreja, porque esses 10 já vão compartilhar no caminho, né? Exatamente, com os 50, com os 100 e assim sucessivamente. E também, por ser poucas pessoas, a gente pode trabalhar essa forma de qualidade, de integridade, de visão, ser algo muito bem estabelecido. Porque se não for bem estabelecido aqui em cima, lá embaixo, quando chega a informação, é que nem telefone sem fio, o negócio vai desandar. Então, a gente já consegue, mesmo com todos os desafios. Nossa igreja não é uma igreja perfeita, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, nós temos muitos problemas. Atualmente, a gente tem um problemão para resolver. Então, mas a gente já consegue. Então, de uma certa forma, essa é a vantagem de você trabalhar de maneira organizada. Porque se a gente ainda estivesse se acabando com os 100 ou com os 1.000, talvez a gente não teria nem tempo de estar aqui gravando um podcast. Verdade. Está vendo a importância da gestão? Isso é gestão da qualidade, inclusive, né? Aí a gente até comentou agora há pouco, você falou sobre a ISO 9001. A ISO 9001 é gestão da qualidade. Sim. Então, quando
a gente passa essa cultura, a gente explica, diz como é que funciona para as pessoas, elas já vão saber, vai ter clareza, e aquele processo vai ser seguido daquela maneira e não vai haver conflito. E se outra pessoa vier depois? Essa mesma mensagem vai ser passada ou vai ficar de qualquer jeito e outra pessoa vai fazer do jeito dela e o pastor não vai mais observar? Você falou uma coisa muito interessante agora, Jarred. Você falou assim, olha, eu estou saindo dessa posição de executor para a posição de gestor. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez em tua casa, tinha parece que 2 computadores, você trabalhando e outra pessoa e minha esposa. E sua esposa. Isso. Pronto. Hoje eu chego aqui e tem uma centena de pessoas trabalhando. E fiquei muito feliz pelo aquilo que eu vi antes e aquilo que eu estou vendo agora. Eu conversando com minha esposa sobre você, pronto, momento Jarrid. Conversando sobre ela falou assim, amor, Jarrid, quando eu estava com ele, o menino é bem novinho, catarrento, né? Cheio de verme. só tirava nota baixa. Jarrid, ele sempre teve um diferencial, entendeu? Era um menino organizado, era um menino que sempre trabalhou desde pequeno, não era isso, amor? Eu não era organizado não, mas eu trabalhava. Sempre mas trabalhava. Isso. É porque você tinha uma visão. A grandeza, Jarrid, de onde você vai chegar, você não vê. Mas o teu trabalho te expande. Quando Deus ele mostra para José, ele mostrou alguns feixes de palha. Ele mostrou o universo se inclinando, mas não mostrou para ele o processo. Entendeu? Ele sabia que ele ia ser grande. Não, na verdade, ele não sabia que ele ia ser grande. Os irmãos dele, o pai dele, falaram assim, tu vai ser maior do que a gente. Por acaso tu tá dizendo que tu vai ser e a gente vai se curvar. Ele não tinha a mínima ideia. Sim. Entendeu? A única coisa que ele fez foi não abrir mão da visão que Deus liberou para ele, dos princípios. Cumpriu. O processo foi doloroso, o processo foi... Sim. Entendeu? Mas ele não abriu mão da visão. Ele sempre correu atrás. Ele foi até o final. O segredo é não desistir. E outra, preparar, capacitar. Tu era o executor da empresa. Hoje tem pessoas fazendo. Muitos pastores falham no seu ministério porque querem fazer tudo. A igreja ela nasceu apostólica, ela vai morrer apostólica. Os fundamentos eles são apostólicos. E às vezes, o que aconteceu no decorrer do tempo, principalmente depois da reforma, foi invertido. Fizeram um movimento apostólico e fundamento pastoral. Não, o fundamento é apostólico, mas o movimento, o mover, ele é pastoral. Entendeu? Que é justamente o serviço pastoral. E nas casas, pregar o evangelho, entendeu? A igreja precisa funcionar nos 5 ministérios, mas vamos voltar aqui para a organização. O que acontece? Muitos pastores pegam tudo e bota para si. Não prepara a pessoa, não capacita a pessoa, não dá treinamento, entendeu? Eu já peguei curso, já comprei curso pela Hotmart e dei para a galera da mídia, entendeu? Eu, além de treinar os pastores, a gente indica outros treinamentos de outros pastores que a gente tem como referência, né, amor? Isso, seminários. Né? Lê bastante, entendeu? O que é isso? Capacitação. O pastor não quer se capacitar, não quer capacitar pessoas. Aí o que acontece? A igreja começa a crescer, ela barra numa parede chamada organização. E pastor, me veio agora aqui uma revelação mesmo, né? É um engano que eu tive por muito tempo como empresário e eu não tenho dúvidas de que é um engano que muitos pastores têm também nos seus ministérios, que é o seguinte: a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas, né? A gente sabe disso. E na nossa vida, há ciclos que se iniciam e precisam ser encerrados e para que se inicie um novo ciclo e assim sucessivamente. Eu, como empresário, até pouco tempo, até 2 anos, eu tinha uma síndrome, eu não sei, um pensamento de que eu tenho que mostrar para os meus funcionários que eu estou dando duro, trabalhando na produção, empenhado, tenho que mostrar para eles que eu estou envolvido no projeto, para que eles não pensem que eu fico só de boa, né, ali numa sala trancada, sem fazer nada, chego a hora que eu quero. E eu tinha essa síndrome de que eles têm que me ver trabalhando, senão que empresário é esse que não está dando sangue?
Inclusive, eu só vim tirar férias com 14 anos de trabalho. Primeira vez que eu tirei férias foi no ano retrasado, em 2020. Eu falei, eu não sou escravo do meu trabalho. Eu posso até ter sido escravo do meu trabalho, mas agora eu não vou mais ser. Pela primeira vez eu tirei uma férias de 20 dias. Férias de 20 dias depois de 14 anos trabalhando como empresário, e até hoje muitos pastores não conseguem tirar férias porque pensam que não merecem ou não se podem dar ao luxo de tirar umas férias. E esse engano pode estar hoje na cabeça de muitos pastores de dizer assim, não, eu não posso ser um gestor porque eu tenho que estar na obra com a mão na massa lá junto com o povo. A gente não ainda pode... diz assim, pastor que descansa carregando pedra. A gente não pode dizer que o pastor não vai deixar de fazer o trabalho do evangelismo, de ter uma oportunidade ali de pregar, de falar, mas não justifica dele só ter que viver ali com a mão na massa direto com o povo. Porque há ciclos e um pastor na posição de pastor, penso eu, me corrijam, ele já está numa posição de liderança. Sim. Então, o pastor não pode ter mais esse engano de pensar que ele não pode ficar só na gestão. Por exemplo, 90% do tempo na gestão, porque senão as pessoas vão pensar que ele não está mais fazendo a missão dele. E a missão dele, na verdade, é até mais importante porque ele tem que cuidar de um povo que hoje está debaixo da cobertura dele. Deixa eu falar uma coisa bem aqui. Lembra que a gente falou a questão da gestão? Tem outra questão também. Muitos pastores também não investem porque tem medo de um discípulo crescer mais do que ele. Aí ele limita o crescimento da igreja. Não libera curso, não procura ferramentas, treinamentos, não evolui o ministério, porque tem medo de alguém se destacar mais do que ele. Né, pastor? Perde o propósito porque vira império para si, né? Pronto, aí não vira é rei, não é trono. Torre de Babel. Mas Babel. voltando ao assunto que o Jared falou, bem colocou, nós, particularmente, eu e meu esposo, nós temos hoje até mais de um dia, né? Porque ele dá plantão na igreja dia de segunda, quarta e sexta. Como eu falei, eu pude me dar o luxo de ficar com minhas meninas, né? Vou voltar agora depois que elas fizerem 1 ano. Então, assim, nós temos esse tempo. Quando ele não está dando plantão na igreja, dia de segunda, quarta e sexta, ele está em casa. Quando não, eventualmente à tarde tem uma visita ou tem algo muito importante para resolver. Mas ele está conosco, ele acompanha o crescimento das nossas filhas, os momentos, esse momento de descoberta e tudo mais. Viagem, agora atualmente, depois das meninas, que a gente não pôde mais viajar. Mas eu e o pastor, a gente sempre teve essa cultura entre nós, né? Com relação ao ministério. Viajávamos muito a lazer e para capacitação também, para aprender em outras igrejas. Já ficamos dias, né, em outras igrejas, imergindo no que aquela igreja está fazendo de bom para o seu crescimento. Vendo a organização, para que a gente filtre, claro, o que tem que ser filtrado para trazer para a realidade da nossa igreja, entendeu? Então, assim, a gente sempre teve essa cultura de investir realmente, não só ficar ali nas 4 paredes da instituição igreja, mas expandir no sentido de realmente aprender o que está sendo feito lá fora. O que eles fazem lá fora, que está dando certo, que está dando certo, que a gente pode trazer para cá, para a nossa igreja, para a nossa realidade. Então, graças a Deus, essa é uma cultura nossa, né? E também, ainda mais o lazer, que é muito importante. Nós somos almas, nós cuidamos de alma, mas nós somos alma também. Inclusive, a gente... Nós não podemos esquecer disso. A gente tem um podcast, acho que foi o primeiro de Nuvens com o pastor Marcos Leitão, Josi? Foi sobre família. Sobre família e igreja, né? Que também é muito voltado para pastores, principalmente para pastores que sofrem emocionalmente nas mãos de uma igreja, eu digo igreja ou prédio, a estrutura, a organização, e não consegue dar o tempo para a sua família. Que é o nosso trabalho de domingo a domingo, né? é gabinete de domingo a domingo, é gabinete no WhatsApp de domingo a domingo, recebe as pessoas na sua casa de domingo a domingo e não consegue dar o tempo para cuidar da sua vida. A gente também tem alguns vídeos com a psicóloga Lídia sobre saúde emocional para pastores, porque a gente não pode negligenciar isso. Isso, com certeza. Isso está envolvido nessa gestão. Com certeza, nada está na organização também, né? Jair, muito bom isso aí. Nada muito vale bom. Está na organização.
a alegria, a felicidade de uma família estruturada, unida, realmente em que Deus é o centro. E ter um ministério grandioso não se compara. A gente volta na mensagem que há tempo para tudo. Sim. Há tempo para todas as coisas. E outra coisa também, pegando isso aí que você falou, isso é muito sério, isso é muito importante. Veja só. Eu vou falar pessoalmente de mim. Eu não falo. Ninguém na igreja viu o pastor Tony falar que o ministério é espinhoso, que o ministério é pesado. Eu nunca falo. Pelo contrário, é prazeroso. Sabe quando ele se torna espinhoso, pesado? Quando você faz a sua vontade, mas quando você faz a vontade de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Na verdade, eu não gosto nem de chamar de problema. Quando você chama problema de problema, vira um problema. Tem um exemplo? Potencializa. Potencializa da força. Vê lá em Samuel capítulo 17, Davi chamando Golias de gigante. Não tem. As pessoas que estavam lá diziam assim, tem um gigante. Ele chamou de incircunciso o filisteu. Porque no momento que você dá nome ao problema, ele cresce. Ele cresce. Então, o que acontece? Eu gosto de chamar problema de desafio. E o que é um desafio? É algo para ser superado. Se você supera, você aprende. Se você aprende, você cresce. Se você cresce, você evolui. Você expande. Hoje eu estava falando com um pastor meu, que eu mandei para uma igreja. Ele falou, pastor, o bicho pegou aqui, tá meio pesado. Assim, eu digo, meu filho, preste atenção. A expansão gera dor. O dente da criança, para nascer pela primeira vez, gera dor na criança. Gera febre, desconforto. A expansão gera dor. Então, preste atenção. Quando a gente não capacita pessoas para o crescimento, nós não crescemos. Porque quem vai dizer quem nós somos são os filhos que nós iremos gerar. Exato. São os líderes que nós iremos gerar. É mais ou menos assim. Digamos que Jarid é uma ovelha minha, fica a dica. O pastor vai assistir esse podcast. Pastor, liando demais. Tô brincando. Entendeu? Aí Jarid vai pregar numa igreja. Aí quando chega lá, ele prega todas as heresias necessárias. Alguém vai olhar e vai dizer assim, rapaz, quem é esse cara aí? Que igreja ele é? Que igreja ele é? Quem é o pastor dele? O pastor dele me queimou. Me queimou. Agora vai lá e ele dá uma palavra a parte de Deus, algo assim profunda, com conhecimento, com entendimento. Vamos dizer, uau, quem é o pastor desse menino, rapaz? Cabra bom. Porque, na verdade, que igreja é essa? O filho, ele anuncia o pai, anuncia o pai. Cristo, ele veio realmente revelar e esse é o segundo pai. ponto, Jair, do que eu ia falar. Em relação a crescimento de igreja. Nós precisamos fazer dos nossos discípulos melhores do que a gente. Porque eles que vão dizer quem nós somos. A Bíblia diz que se conhece o profeta pelos frutos. E Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que Exatamente. ele. Uau! E a própria Bíblia, a gente vê muita referência de fulano, filho de ciclano, que é filho de... Lá em Pinaré, eu não sou conhecido como pastor Tony, sou conhecido como filho de Bina. Pode ter filho de Bina? Tontonho, né? Entendeu? É desse jeito isso. E isso, se a gente não preparar eles, capacitar, entendeu? O nosso ministério vai fracassar. Porque, veja só, se eu trago tudo para mim, o ministério tudo para mim, o pastor Tony é a pastora Naíle, e Deus vira pra gente e fala assim, amanhã, agora vocês vão embora, vão abrir igreja na África, porque nós estamos na dispensação da vontade de Deus. E se a gente não tiver líderes capacitados, não tiver conteúdo, material, ferramentas... Se tiver uma igreja preparada... Uma igreja preparada, né? a gente sai, a igreja fecha. E, inclusive, se não tiver organização, tudo, uma linguagem só, uma documentação, algo que... Gente, nós trabalhamos assim... E é claro, não é falado, mas é incorporado e que as pessoas já saibam como é que funciona. Se vocês saírem, a igreja vai continuar independente de quem vai assumir. Porque, às vezes, a pessoa que assume, ela não tem aquele preparo, né? Como a gente pode até ver como Moisés, né? Moisés tentou fugir porque ele argumentou o despreparo dele de comunicação. Sim. Mas mesmo ele estando despreparado como ele imaginava, Deus mostrou o plano para ele e o que ele precisou fazer foi seguir o plano. Então, se há um plano, quando vocês saem para assumir uma outra missão, um outro ministério, ir para um outro local,
A pessoa que ficou, ela já tem um plano para seguir. Isso. Até que Deus diga assim, muda esse plano agora. Nós somos... Inclusive, de forma prática, né? Atualmente nós fizemos algo simples, aparentemente simples, mas que muda todo um contexto. Recentemente nós produzimos o nosso material, a nossa cartilha de célula. Porque antes, né, o pastor falou acerca da autoridade delegada. Nós delegamos essa autoridade para os nossos líderes. Eles podem, de fato, desenvolver um tema, aquilo que Deus falou ao seu coração e tudo mais. Só que dentro dessa perspectiva, a gente vê que há muitos erros, há várias distorções, há várias perspectivas diferentes. Então, assim, a partir do momento que eu deixo no modelo deixa Deus te usar, acaba que fulano já foge a um pouco do que o que está sendo até construído dentro da igreja. Não então, tem um assim, direcionamento. Exatamente. Né? Não é que Deus não fale com ele, não é que ele não possa desenvolver algum estudo, não é que ele não possa agregar, mas já tem algo que ele precisa seguir. Então, atualmente, nós produzimos o nosso material, a nossa cartilha de célula. Agora, o irmãozinho, o líder, ele vai ter que seguir aquilo que está sendo colocado e ambos vão ter que falar a mesma língua. O que pregou no celular tal, está pregando no celular tal, está pregando nos domingos, está pregando no Campus Sarney, no Campus Itapera, Cajupe. Isso assim, é organização. É assim que a gente tem trabalhado, dessa Isso é forma. importante porque falam todos a mesma linguagem e não fica aqui, você produz o seu próprio material, cada um vai falar uma coisa. E aí começa aquela confusão. Já teve muito aí, B.O. pra gente cadê esse negócio de resolver. TikTok? Nego falando de intimidade. Vê um vídeo do TikTok e quer fazer uma pregação. Hein, pastor? A gente já teve muito B.O. para resolver. Nego Senhora. falando de intimidade, do casamento na hora da célula, falando de política, de futebol. Então, por isso é importante ter o modelo, né? Que todos sigam aquele modelo. Porque tendo um modelo, entendeu? Ninguém vai fugir ali. A Bíblia fala de um modelo a ser seguido. Isso, exatamente. Ser seguido. E aí vocês ficam ali monitorando, né, se está sendo seguido ou não. Até porque os discípulos, eles falam. Se o líder não está fazendo os discípulos, a gente vai saber pelos discípulos. Sim. E se você para de falar, eles param de fazer. Cagueta, X9. Aí entra no centro da nossa conversa aqui. Gestão. Exatamente. Gestão. Você deixa de fazer, mas não pode deixar de falar. Não pode deixar de governar, não pode deixar de direcionar, de investir, de aprender e de ensinar. Isso é gestão. E isso também volta para cá para a gente, para a questão da visão. Da visão, aquilo que eu falei no começo. Se você não sabe para onde você está indo, todo caminho serve. Aí muitos pastores começam a dar missão, não mostra a visão. A visão que revela a sua missão. Não é o contrário. Você não começa a fazer para ver o que vai dar. Você já tem a visão de crescimento. E não abrir mão dela. Não abrir mão dela. Por exemplo, Deus chama Moisés e coloca Moisés lá em cima. Fica 40 dias com Moisés e fala assim, Moisés, agora pega a tábua dos 10 mandamentos, desce lá e conduz o povo em cima dessa visão. Dos 10 mandamentos. A cartilha. Pronto, tá aqui a cartilha, Moisés. Só que na mesma hora que ele entregou para Moisés, ele falou, o povo se desviou. Fez um bezerro de ouro, tá desviado, Moisés. Eu vou matar esse povo agora. A Moisés falou, não, Senhor, faça isso não, você tirou o povo do Egito, aquele negócio. Ele falou, não se preocupa não, eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés, não, Senhor, isso foi para Abraão, deixa só com Abraão mesmo. Então, aí ele falou, então resolve, desce e resolve. Moisés já sabia o que tinha acontecido com o povo, desce com a cartilha, com a visão que Deus entregou na mão dele para conduzir o povo. No meio do caminho ele encontra com Josué disse assim, olha, você está vendo o povo cantando? Alarido de festa? Ele falou, não, Josué, o povo se desviou. Ele ouviu o que ele não queria, mesmo sabendo que Deus já tinha falado para ele. Deus entregou algo na mão dele. Aí ele ouviu o que ele não queria. Uma voz externa, né? Aí ele pensou que não, ele viu o bezerro de ouro. Aí ele viu o que ele não queria. Aí a Bíblia diz que um ódio entrou no coração dele, uma raiva. Quebrou. E ele sentiu que não devia. Aí ele joga no chão aquilo que Deus entregou na mão dele.
Ele joga no chão a visão que Deus entregou para ele. Muito tempo depois, a Bíblia diz que Deus manda Moisés talhar as pedras, preparar as pedras e subir com as pedras na montanha. Sendo que da primeira vez, quando ele entregou as pedras na mão de Moisés, a Bíblia diz assim, ó, feitura da mão de Deus. Para você entender, Deus escolheu a pedra, talhou a pedra, preparou a pedra, escreveu na pedra, entregou na mão dele. A única coisa que ele tinha que fazer era conduzir, não ouvir as vozes externas, não abrir mão daquilo que Deus falou para ele, aquilo que Deus revelou para ele, aquilo que Deus mostrou para ele e colocar em prática aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas por causa das vozes externas, por causa dos outros, ele abriu mão dessa visão. Aí ele perdeu o quê? A organização. O que aconteceu? Um grande caos. Pessoas tiveram que morrer. Pessoas da tribo, irmão matando irmão, por causa desse pecado. Porque Moisés abriu mão. E na segunda vez, o esforço dele para poder foi muito maior. Então, quando nós falhamos na visão que Deus entregou, quando a gente falhando na organização para consertar o nosso esforço, vai ser muito maior. As consequências são catastróficas. Entendeu? Agora imagina um velhinho de quase 80 anos subindo com 2 pedras na costa numa montanha que levava quase 3 dias para subir, ou mais, sei lá. Você está entendendo? Então a gente não pode abrir mão da organização, da visão que Deus deu, da organização, do comprometimento com a obra, de ferramentas para o nosso crescimento. A gente não pode abrir mão disso. Isso é essencial para o crescimento do ministério. E isso traz paz ao pastor. Porque quando ele vê tudo organizado, tudo fluindo. E como a pastora falou agora há pouco, nunca a igreja vai ser perfeita. Sim. Né? A igreja nunca vai ser perfeita, mas e nenhuma empresa, nada vai ser perfeito. Inclusive, até voltando, que eu estou puxando toda hora uma sardinha para a gestão da qualidade, né? Sim. Existe lá um requisito na ISO 9001 que foi trazido para essa certificação que eu estou fazendo na empresa, que o último é a melhoria contínua. O que é a melhoria contínua? Sempre a gente vai encontrar algo que pode e que precisa ser melhorado no nosso sistema de gestão. Sempre vai ter algo que a gente precisa corrigir, sempre a gente vai ter que estar monitorando, vai continuar acontecendo coisas erradas e a gente tem que estar lá para intervir. Nunca vai existir o sistema perfeito que funciona e a gente não precisa mais trabalhar como gestor porque vai estar perfeito, isso nunca vai acontecer. As guerras vão continuar acontecendo, vai ter problema como aconteceu agora a pandemia, né, há pouco tempo, vai surgir problema, vai ter problema na família de discípulos, é problema de relacionamento, é confusão de líder de ministério com outro líder. Isso vai continuar acontecendo porque perder pessoas. Nós vamos perder pessoas porque cada pessoa é um universo que ela tem dependendo do dia que ela está vivendo, os acontecimentos que rodeiam ela pode estar num dia ótimo, mas pode estar num dia difícil, muito difícil. Isso pode gerar ali consequências dependendo do que pegue ela de surpresa. E a gente viu agora há pouco, né? Moisés, ele deu um surto emocional, de repente, de tanta coisa que ele foi acumulando, vendo de problema. De novo, a mesma coisa, o mesmo erro. De novo, esse povo não entende, esse povo é imbecil, o que acontece? Explodiu de raiva aí, pecou. E a gente vai estar enfrentando isso constantemente. Então, a melhoria contínua ela é algo que o pastor ele precisa entender que isso faz parte do trabalho. E se nós se daqui a 5 anos a gente estiver fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, nós estamos fracassando. Exatamente. No crescimento. Se estiver corrigindo o mesmo problema, estamos fracassando com a mesma pessoa, inclusive, né? Pior ainda, né? Estamos fracassando no crescimento. O crescimento ele nos expande para desafios. E uma coisa novos interessante. problemas, não os mesmos, né? Exatamente. Uma coisa interessante que já a gente falou, né? Tivemos a pandemia. E nós vimos que muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam as portas e eu acredito, né, na visão de vocês também, que muito disso se deu por falta de organização. Sim. Né, porque todas as igrejas tiveram que fechar suas portas e ir para o digital, né, que a gente foi para as lives e tal, e tudo mais, mas a questão da falta de organização levou muitas igrejas a fecharem. Eu acredito que isso daí foi um marco, assim, para muitas. Eu acho até que entra uma outra questão que a gente até pontuou aqui,
qual a importância do discipulado Isso. na vida do crente hoje, do discípulo, o novo convertido. Porque se ele foi bem discipulado, depois da pandemia, se ele foi discipulado de verdade por Jesus, não tem por que ele não voltar para a igreja depois da pandemia. Voltando para o carpinteiro, bora. É porque teve isso, né? De muitas pessoas que a igreja pode não ter fechado, mas muitos cristãos, né? Muitas pessoas que eram da igreja, elas saíram e não voltaram mais. Sim. Se desviaram. Conosco aconteceu ao contrário. Nós Crescemos muito com a igreja na fechada. Pandemia. Pessoas, eu ficava todo dia, praticamente todos os dias na igreja e fazendo pela internet, fazer uma live. A gente começou a distribuir. Fazer devocional todo dia. Devocional, lembra? Eu lembro no WhatsApp, ali no Instagram. De vez em quando. Meu fã assistia meu devocional. Fazia devocional. Você viu? Você me acompanhou. Sim. Fazia devocional todo dia, 6 da manhã. Fazia devocional. Ferramenta, né? Ferramenta. Já teve vezes eu fazer culto lá dentro da igreja, dentro da sala, voz e violão com o meu celular, né, amor? Isso. Com o meu celular, quem fazia o culto, louvava e adorava. E às vezes a internet falhava. Ele estava lá. Continuava, e as pessoas estavam vendo. E eu ficava na igreja todo dia, de segunda a sexta. De manhã na igreja eu estava lá. Na pandemia, eu ia para lá. E tinha pessoas que iam lá, Jarid, me conhecer e dizer assim: eu vou congregar nessa igreja quando começar os cultos. E dizimava lá na igreja. Entendeu? Viu que a gente não parava. Aí, como teve a questão também de pessoas ficar sem trabalho, muitas pessoas que tinham um trabalho... que dependia ali do movimento, né? Sim, sim. A gente começou a distribuir cesta básica. Isso. Pagava aluguel para as pessoas que tinham perdido emprego. Dava oferta. Meu amigo, o dinheiro que entrava, a gente dava era todo. Isso foi a oportunidade de mostrar o cristianismo de verdade, né? Pronto. Mostrar Jesus através de atitudes. Isso, exatamente. E em contrapartida, teve pessoas, né, discípulos nossos e até mesmo pessoas que passaram a congregar conosco, que prosperaram muito porque viram na crise uma oportunidade. Então, peraí, pandemia está aí, mas eu tenho que arranjar uma forma aqui de trabalhar e de acompanhar o fluxo do que está acontecendo, né? Discernir os tempos e as estações. Então, a gente teve pessoas que começaram a empreender dentro da nossa igreja e começaram a prosperar. E, consequentemente, o reino ganha com isso, porque você precisa entender que se você tem alguma prosperidade, Deus te prospera, Deus te abençoa, você precisa ter o entendimento de reconhecê-lo em tudo aquilo que você faz. Então, se a pessoa tem esse princípio, ele vai também ajudar no crescimento da obra. Então, vai contribuir, pastor, estou aqui, se precisar de mão de obra, uma oferta, sim, financeiramente falando, eu quero ajudar a igreja, entendeu? Então, se o filho cresce, a igreja cresce, o pai cresce, e assim sucessivamente, né? E voltando aqui o gancho que o Jared bem colocou, a respeito da importância do discipulado. O discipulado dentro das igrejas ainda é um calcanhar de Aquiles. Na nossa igreja ainda é. Não é fácil você discipular pessoas, porque não é simplesmente sentar com alguém e compartilhar com ele um estudo. Sim. É vida na vida. É você entender, você realmente sentar, você ouvir aquela pessoa, você realmente tomar as dores, pagar o preço, sacrificar, se for necessário. E isso é trabalho de carpinteiro. Leva tempo, é às vezes doloroso, é sacrifício, é confrontante. É necessário ter sensibilidade. É desestimulante quando vê um esforço, né? A gente trabalhando, sabe? Um esforço de discipulado, e quando chega o carnaval, o cara vá para o carnaval. Não é, é verdade. Mas se você realmente faz um trabalho, a gente costuma falar lá na nossa igreja, discipulado 1 a 1. Se você dá esse acompanhamento mesmo de perto para essa pessoa, forjando nele, não a tua liderança, não aquilo que você tem, mas a essência de Cristo, através de você, o caráter de Cristo. Aí sim, o seu discípulo passa a ter raízes profundas em Deus, porque o que foi implantado nele foi a palavra, não foi nada seu. Não é uma liderança, não é algo técnico, não é fórmula, não é forma, é uma cópia de Cristo. Né? Então, de fato, essa é a importância do discipulado dentro das igrejas. E não é fácil. Não é fácil. Por isso que muitas igrejas, elas não trabalham, na verdade, não querem trabalhar com discipulado. Gente, discipulado é importante.
Por quê? Porque é trabalhoso. Jesus não falou para a gente fazer membros. Jesus falou para a gente fazer discípulos. É gerar o caráter de Cristo nas pessoas. Entendeu? Não o nosso caráter, mas o caráter de Cristo. E isso se dá em mesa. É isso aqui, ó. Sentar. Na palavra é sentar, entendeu? Tá na mesma altura, no mesmo nível. É vida na vida, como a pastora fala. Presencial. Não só pelo WhatsApp. E aí, como é que tá? Ou só por eventualmente uma ligação. Isso. Não, é comunhão. É ter uma comunhão. Isso é um discipulado bíblico. Jesus pegou 12 pessoas direta e andou com ele 3 anos. Só que tinha muito mais. Entendeu? Porque é justamente no discipulado que você vai implantar na vida das pessoas, além do caráter de Cristo, a visão da igreja local, a visão aonde você quer, entendeu? Quando eles são discípulos fiéis, quando são gerados realmente discípulos fiéis, você pode até sair, mas eles ficam. Continuam a missão. Eles continuam. Isso é legado, não é herança. Isso é legado. Legado se deixa dentro. O discipulado, ele gera legado. Sim. Você está entendendo? Sim. O discipulado, ele gera legado. O legado que a gente vive até hoje, de Jesus. Se Pronto. o próprio Jesus não tivesse feito o discipulado, a gente não estaria aqui hoje falando a respeito do evangelho, né? Do que os pastores vivem hoje. E sabe por que também é importante o discipulado na igreja? É muito importante porque uma hora o pastor vai sair de cena. Ele precisa sair de cena. É o ciclo. Esse é o ciclo. Vai fechar um Entendeu? ciclo para ele. Eu tô com vou fazer 50 anos. Eu quero pastorear só mais 20 anos. Depois quero ficar na base, ensino, e já estou preparando os discípulos meus para poder assumir. Já estou preparando. Tem uns que eu já falo assim, olha, daqui a 20 anos a gente para. Eu vou estar com 70 e passa rápido. Vou estar com 70, entendeu? E o ministério tem que continuar. Vai continuar, parar, porque não é meu. Não é meu, é de Deus. Exatamente. E a gente volta para a gestão. Olha que uma coisa é ligada à outra. Se a coisa não estiver organizada, se a coisa não estiver bem feita, entendeu? O Senhor vai nos cobrar isso aí. Porque no momento, a gente falou que na pandemia, muitas igrejas fecharam. Você sabe o que é uma igreja fechar? São vidas que serão impedidas de ser alcançadas. Quando eu passo, às vezes, na frente de algumas igrejas, que eu vejo aquela igreja que está 10 anos lá, com 15, 20 pessoas, entendeu? Às vezes eu vou pregar de igreja que eu conhecia há 20 anos e está lá com as mesmas pessoas. Ué, mas está fazendo culto de intercessão, está fazendo culto de oração, está fazendo escola bíblica, está fazendo... Irmã lá do Coque, lá, como é o nome? Círculo de oração. Tá fazendo... Mas por que a igreja não está crescendo? Porque se a igreja não cresce, ela perde seu propósito. Se ela não cresce, ela perde seu propósito. Porque a igreja do Senhor Jesus é para alcançar vidas. Por isso que igreja, vamos lá, e isso aqui a gente aprende gestão. Não é abrir, é plantar. Uma empresa, uma igreja, são plantadas. Você começa pequeno, com uma pequena sementezinha, não é assim, Jair? Sim. Uma pequena semente, aí você vê os frutos, futuramente. Os frutos são os últimos a aparecer, sim, não a árvore. Mas é ela que evidencia a árvore. E até o próprio Jesus, ele em uma das viagens deles, né? Ele manda queimar uma figueira, uma videira. Porque estava sem frutos. Porque estava sem fruto. No tempo dela. O pior é que estava no tempo dela. E ela não tinha dado. Isso é muito forte. Ali era o tempo dela. Porque há tempo para todas as coisas. E quando uma semente é lançada, beleza, a gente tem que respeitar que ela precisa crescer e ela precisa estar na estação certa. Mas e se chegar e não der fruto, Jesus pega e lança... Perdeu seu propósito. Exatamente. E uma coisa que o senhor falou interessante, logo no início, né? Que vocês falaram que vocês têm propósito de crescer o ministério para Portugal, né? Sim. Só que assim, como vocês falaram, vocês estão preparando pessoas para ficar aqui. E eu acredito que
talvez até Deus não permita, né, que as pessoas dizem assim, eu quero fazer missão fora, mas aí se ele não está cuidando aqui dessa igreja aqui local, como é que ele quer fazer missão fora se ele não está fazendo aqui dentro? Sim. Né? Então, eu acredito que Deus nem permita que a pessoa vá, porque se ela for, a igreja é capaz de fechar aqui. Então, primeiro tem que organizar aqui, para quando for, aqui continuar, a base continua aqui e vocês vão avançar. Tudo é organização. Vamos lá. Pô, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Aí ele pontua. Olha a organização. Ele estava onde? Jerusalém. Aí ele falou o quê? Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Ele estava falando da cidade, do estado, do país e o restante da nação. Se você não é capaz de atravessar a tua rua, Deus não vai fazer você atravessar o continente. Exatamente. Se você não é capaz de atravessar o teu quintal para poder pregar para o teu vizinho, amar teu vizinho, entendeu? Porque evangelismo não é só chegar, gente, e entregar um papel, um folheto. A melhor forma das pessoas receber uma mensagem é quando ela já recebeu um mensageiro. Entendeu? É vida na vida. Entendeu? Às vezes, quando eu saía para evangelizar, porque agora a gente não dá mais tempo, tem pessoas para fazer isso, porque nós trabalhamos com os 5 ministérios na igreja, nós sabemos quem são os evangelistas da igreja, a gente vê os evangelistas, mas também quando a gente, até quando a gente tirou férias, a gente estava evangelizando lá, o pessoal lá na piscina lá, onde é que a gente estava lá? A gente encontrou um casal aí começou a falar de Jesus. De Jesus, pensava que não, o casal quer ir para a igreja, começa a chorar, tá desviado. Não tem, é na veia. É na veia, não tem como. Mas assim... Ainda mais meu esposo que nem gosta de falar. Né? De conversar, né? Vocês estão vendo aí, né? Entendeu? É assim, quando você chega mostrando quem você é, você revela Cristo. Por quê? Tem um dos erros da igreja que acontece muito, das pessoas dizem assim, olha para Cristo, não olha para mim. Quem não conhece Cristo vai querer ver Cristo em você. Quem não abre a Bíblia, quem não lê a Bíblia, vai ver o teu comportamento. Teu comportamento. E vai realmente reconhecer, nossa, realmente, Deus transformou fulano. Tem algo aí de diferente que ele seguiu, que ele obedeceu para estar desfrutando disso. Eu quero isso também. Eu quero viver isso também. Sim. Ou seja, as pessoas veem o nosso testemunho. Quem era isso pode ainda mais aquelas pessoas vidas. Que conheciam a gente no passado. Exatamente. E hoje vê quem somos nós. E olha o que a Bíblia fala Mariazinha, em relação para vocês, né? mulheres. Que a mulher ganha seu marido sem palavras. Dentro de casa. Não precisa pregar, não. O comportamento dela vai dizer quem ela é. Sim. E quem é o Cristo que ela está servindo. Não é verdade? Sim. Entendeu? E isso, tudo isso, parte da questão de nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus. Deixar ele entrar na nossa vida e transformar tudo. Amém? Isso Amém. é muito importante. Não. Maravilha. E você deixar aqui a gente, ainda mais com o pastor Tony, né, Júlio? Até na igreja só quer. A gente pode guardar munição também aí de conteúdo para mais podcast daqui a pouco. Não, a gente já vai até deixar o pessoal na expectativa, né, Júlio? Sim, com que vai ter mais conteúdo, mas para a gente fechar aqui, qual conselho vocês como pastores deixam para os outros pastores que estão assistindo a gente hoje no quesito, o que eu faço para ter o crescimento na minha igreja? Bora, pastora. Quer começar? De repente, um pode focar no espiritual e o outro pode dar o conselho mais voltado no gestão. Eu vou deixar um texto bíblico. Posso? Com certeza. Crente. Deve. Tem crente aqui. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: não descuide do dom que recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Então, esse seria o meu conselho. Esse texto baseou a minha ordenação pastoral e eu diria isso: não descuidar do dom
que foi depositado sobre a sua vida, pastor, bispo, apóstolo, líderes, aquilo que Deus entregou, aquilo que você carrega, ter muito temor e tremor com aquilo que Deus te deu. E mais do que isso, se dedicar. Eu acredito muito na questão da dedicação e do comprometimento. Você ser comprometido com aquilo que Deus te entregou, com a palavra que Deus liberou, com o ministério que você tem. Eu acredito que dedicação e comprometimento é 80% do trabalho, 80% do serviço. Os outros 20% é aquilo que você tem no secreto com Deus. Porque você não precisa muito. A obra já está feita. Por que só 20%, pastora? Porque tudo já está feito. Tudo já está disponível pela fé. Então não precisa muito. O espiritual vai acontecer. Deus vai mover, Deus vai fazer, porque Deus é o poder. Ele tem todo o poder. Então esse seria o meu humilde conselho aos pastores, os líderes. Dedique a essas questões, dedique-se à palavra, se entregue inteiramente para o seu ministério, para o propósito que Deus te entregou, para as vidas, né? Ame as vidas, ame a Deus sobre todas as coisas e avance. Avance, independente de qualquer coisa, avance. O teu progresso, aquilo que Deus está fazendo em você, vai mostrar quem de fato você tem pertencido e o Deus ao qual você tem servido. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Acredite na igreja. Eu acredito na igreja. Eu vejo muitos pastores falando de igrejas, falando de pastores. Eu saí de uma mentoria porque eu vi um pastor massificar demais, falando mal de outras igrejas e falando mal de pastores. Eu ainda acredito na igreja. Aprenda uma coisa, o mundo só não está pior por causa da igreja, mas também só não está o melhor por causa da igreja. Se a igreja entender a força que ela tem, o poder que ela tem, a autoridade que ela carrega, porque já foi delegada, como a pastora falou, por Deus no mundo espiritual, já tem uma autoridade sobre a igreja no mundo espiritual, porque tudo que nós ligarmos na terra será ligado, entendeu? Se nós entendermos isso, nós podemos mudar não só o local onde nós estamos, mas o país a qual o Senhor nos colocou. E aos pastores eu falo algo para vocês também. O que forma pastor é fornalha. O que forma pastor é vale. Teologia é deserto. Teologia forma teólogo. O que vai nos formar é o vale, é o deserto, é aprendizado. Não deixe de estudar, não deixe de capacitar, buscar ferramentas, estudar sobre gestão, estudar sobre organização. Eu antes das meninas nascer, eu lia um livro por semana. As meninas nasceram, eu estou lendo um por mês, mas eu estou lendo. Fica em cima lá da mesinha os livros que eu estou lendo. Entendeu? Eu estou lendo 2 livros agora de uma vez. E já vou começar a escrever um livro também. Ou seja, eu não paro de aprender nunca. O pastor ele não pode parar de aprender nunca. Nós somos a média das coisas que nós ouvimos, dos livros que nós falamos. Lemos, dos livros que nós lemos e das pessoas com qual nós andamos. Então, o pastor ele precisa aprender sempre, estudar sempre, buscar estratégias, sim, sempre. Às vezes a gente joga só na costa do Espírito Santo. Eu já vi um pastor, amigo meu, falar isso. Eu dizendo para ele assim, olha, você precisa estudar, você precisa ler. Eu indiquei até 3 livros do Rick Warren. Liderança com propósito, Uma Vida com Propósito e Igreja com Propósito. Pronto, esses 3 livros eu indico para você. Pega esses 3 livros, come ele durante esse ano. Sua mente vai abrir para gestão ministerial, para organização de igreja, tudo que tem que ter. Deus, ele faz só o impossível. O possível é contigo. Perfeito. Deus é o Deus do extraordinário. O ordinário é com a gente. Então, se a gente joga tudo na mão de Deus, ele vai dizer, uai, e a tua parte? Olha o que ele falou. Buscai-me e me achareis. Quem tem que buscar primeiro? Nós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vocês. Quem tem que dar o primeiro passo? Aproxime-se do trono da graça. Pronto, aproxime. Então, tudo vem através de um posicionamento. Estude, leia, busque ferramentas para facilitar
facilitar a gestão da sua igreja, para facilitar a vida das pessoas, porque a igreja é o pastor. Perfeito. A igreja é o pastor. As pessoas vão olhar para o pastor. Não, ao contrário. As pessoas vão olhar para a igreja e dali eles vão saber quem é o pastor. Muito bom. Pode ser um cara chato, vão te chamar de chato, vão ficar com raiva de ti, mas se você não abrir mão daquilo que Deus colocou e buscar recursos para abastecer a sua liderança, as pessoas vão dizer, olhar para a sua igreja e vai dizer, uau, que igreja, uau, que organização. E até quem fala mal de você vai te imitar. Perfeito. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não dá para deixar de falar de organização sem falar do Enuvis. O Enuvis é uma plataforma completa de gestão e comunicação para igrejas. Então, se você quer começar a organizar aí a sua igreja no quesito financeiro, gestão de células, pessoas, membros, então o Enuvis é a plataforma perfeita para vocês organizarem tudo isso, a agenda da igreja, mural de avisos, aniversariantes do dia. Então, se você ainda não conhece a plataforma Enuvis, acesse o nosso site enuvis.com ou baixe o nosso aplicativo Enuvis, cadastre a sua igreja e já dá esse pontapé inicial aí que é organizando a sua igreja. Então, nós queremos agradecer, né, os pastores Tony e a pastora Naíri por ter aceitado o nosso convite e trazer um pouco do ensinamento aí para nós, né, para as igrejas, para os pastores, porque muitos pastores estarão assistindo esse podcast, não só aqui no Brasil, mas fora dele também, né? Então, nós queremos agradecer vocês aí de casa por acompanhar os nossos conteúdos no YouTube. Então, se inscreva no nosso canal, segue nossas redes sociais, EnuvesBR no Instagram, canal Enuvis no YouTube, acesse o nosso site. Queremos agradecer também ao nosso parceiro Jarrid, que esteve aqui conosco hoje, e eu espero que vocês tenham gostado. Show de bola. Então, não esquece também de deixar um comentário aqui dizendo o que você gostaria de aprender aqui no podcast Enuvis. E o que você gostaria de ouvir também de experiência aqui do pastor Tony e da pastora Naíri num próximo episódio, né? Porque vai ter. Só falta definir a data e esperar ver o que Deus vai mandar a gente falar aqui com eles, né? Amém. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima. Estamos juntos até o próximo episódio.